Bom dia! Opa, olha que coisa bonita. Bom dia! Deixa eu dar uma olhadinha para vocês. Coisa chique aqui, hein? Tô até meio sem graça. Tá em igreja de primeiro mundo é outra coisa, tá? Deixa eu olhar vocês, todo mundo bonito, né? Sorridente. Pois é, tá comigo a minha esposa, Lúcia. Por favor, Lúcia, mostre que você é bonita aí para todo mundo. Há 38 anos aí, ela me aguentando, viu, pessoal? Uma grande bênção a Lúcia, cooperadora, nos ajudando no ministério aí. E as duas filhas estão lá em São Bernardo, inclusive havia até um projeto para elas virem também, mas não foi possível, tá? Mas numa próxima elas vêm aí, para a gente cantar aqui com vocês. Olha, a turma do louvor aí, puxa, o pessoal canta bem, viu, pastor? Puxa, acho que eu vou levar esse pessoal para São Bernardo, tá? Maravilha. Olha, para mim é uma honra, e eu quero expressar isso em palavras, por toda a história, né, que junto com vocês nós construímos, tá? E todo o trabalho que envolve implantação de igrejas, se vocês forem observar, nenhum desses trabalhos podem ser feito individualmente, tá? Sempre é uma junção de ideias, de propostas, como também de investimento. Inclusive vamos falar disto um pouquinho nesta manhã. E por isso, eu sou muito grato pela história dessa igreja, por todos esses anos que ela vem somando para, através dos seus investimentos, nascerem novas igrejas, né? E nós estivemos neste bloco de proposta, certo? E só temos aqui que agradecer. É por isso nós vamos aqui passar um vídeo para vocês, que é um vídeo de história de missões, tá? Só para vocês terem assim uma noção um pouquinho clara, né, daquilo que já foi feito, com tudo aquilo que vocês estenderam para o nosso ministério, tá? E à noite nós vamos passar um vídeo, por isso não faltem à noite, tá bom? Um vídeo exclusivamente para a igreja, falando um pouquinho do pastor, algo preparado para vocês. Aqui é uma coisa um pouco mais ampla, mas também que dá uma ideia do que nós já fizemos, aliás, que Deus fez, e aquilo que estamos fazendo hoje, tá bom? Ok, vamos assistir. Deixa eu me sair daqui para vocês. Olá, queridos irmãos, pastores, que são bênçãos em nossas vidas. Somos gratos a Deus por servir no campo missionário durante quase 32 anos. Primeiramente, no campo na Grande Salvador, Bahia, e agora no Grande ABC Paulista. Somos testemunhas do valor do trabalho em conjunto com as igrejas, segurando as cordas. Essa parceria produz resultados extraordinários. Por isso, separamos algumas fotos para a composição deste vídeo. Essas fotos representam uma história dos irmãos que nos ajudaram a escrever com tintas eternas. Como diz Mateus 6:20, mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a caça, nem a ferrugem consomem, onde os ladrões não minam e nem roubam.
enquanto o Senhor nos conceder vida, queremos servi-lo fielmente, porque em breve, muito em breve, estaremos nas mansões celestiais, onde juntos louvaremos o nosso Salvador para todo sempre. Amém. Muito bem, então aí um resumo dos projetos, tanto na Bahia como em São Bernardo do Campo, na região do Grande ABC. E nós temos várias propostas, tá? E nessa proposta queremos até envolver o pastor Ademário também, para que juntos possamos somar as ideias e ver o nascimento de novas igrejas, tá? Por isso hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o investimento na obra missionária, missões, um investimento por amor, movido por amor. E a nossa base, o texto que nós vamos usar nesta manhã, é um texto muito conhecido. E aí vocês podem até me perguntar, agora, puxa, nunca tinha imaginado que dessa referência a gente pudesse extrair um desafio missionário. É João capítulo 3, versículo 16 e 17. Inclusive, à noite também vamos pregar no mesmo texto, tá? E o capítulo, no caso, capítulo 3 de João, ele tem um significado muito especial de um relacionamento de Jesus, pregando a palavra para o homem chamado Nicodemos, onde então ele mostra, nesse momento evangelístico, esse versículo aqui tão maravilhoso que nós vamos ler, tá? E diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Que o Senhor abençoe a sua palavra aos nossos corações. Quando você observa este versículo, você se depara com o investimento de Deus, ou seja, a proposta de Deus para o mundo. No caso aqui, é Jesus Cristo, tá? Ou seja, o melhor de Deus. Ele requer alguns custos, não é? E por isso nós vamos analisar alguns detalhes nesta manhã com vocês. Então, missões, ele é um investimento com consequências eternas. A maior missão, né, iniciou no coração de Deus, e vocês podem se deparar na expressão deste versículo aqui. Iniciou no coração, doando o seu filho, o seu único filho, para salvar a humanidade. E após então essa construção de um grande legado de Jesus, ele nos escolheu e nos chamou para podermos participar deste grande movimento que é por amor, tá? E desta forma, precisamos então nos adequar a esta proposta de Jesus para nossas vidas, nos adequar conforme a proposta da palavra de Deus, e isso enxergando ao mundo como Deus ele vê, não é? No caso da leitura, você pode se deparar com uma expressão gloriosa que Deus amou o mundo de tal maneira, e assim também deve gerar no coração da igreja do Senhor, por este mundo caído, o amor. Então, se a nossa proposta não envolver o amor, então nós perdemos um pouquinho a clareza deste investimento. Então, esta igreja, ela pode, assim, participar, né, dessa proposta, vendo as necessidades com a
perspectiva, no caso de Deus, que Ele fez tudo por esse amor incomparável, dando seu Filho Jesus Cristo. Então a pergunta, como podemos nos envolver neste investimento? Então existe 3 detalhes, podemos chamar de 3 reflexões, que nós vamos refletir com vocês nesta manhã. Primeiro, vamos falar do investimento dos recursos financeiros, tá? E depois, o segundo, recursos humanos. E por fim, vamos nos deparar com uma pergunta: onde está o teu tesouro? Tá? Então vamos olhar aí a primeira reflexão, ou seja, o primeiro ponto. Missões é o investimento de recursos financeiros. Me faz pensar um pouco, queridos, quando você olha para algumas propostas humanas, né? Quanto, por exemplo, recebe um homem que é o galã, por exemplo, de uma novela, de um programa, e neste programa existe uma linha de pensamento que a emissora, ela tenta levar para a sociedade, né? Então, se tem uma ideologia ali, fixada naquele programa, eles tentam passar para a sociedade com o intuito de vender a ideia, né? E essa ideia sempre ela é de uma forma sutil. E o homem de lá que eles escolheram para ser a estrela daquela programação, ele não é alguém qualquer. Ele não recebe também uma mixaria, né? Ele recebe algo muito grande, que é um investimento para vender uma ideia sutil, que a sociedade ela pode comprar essa ideia, né? E isso está presente, então, em algumas programações. Então, nisso, chama-se de investimento. Eu quero que a sociedade compre uma ideia, né? Uma certa ideologia que por aí está presente em vários lugares, né? E através disto ele faz um grande investimento, tá? E aí tem também investimento que você e eu fazemos no dia a dia. Você tem um dinheirinho guardado e quer investir aqueles bens numa determinada área, depois de alguns anos, reter alguns recursos e também juros e bens para usar no seu dia a dia, né? Que não é errado. E esse investimento sempre na esperança de ter um retorno no futuro, tá? Aí tem vários também, né? Você vai lá na internet, no banco, encontra muitos meios de investimentos. Aqueles dos mais simples e dos mais ousados, não é? E quando olhamos para o investimento de recursos na obra de Deus, ela é bem diferente do contexto do mundo, né? No entanto, sempre a proposta da rentabilidade é quase a mesma, tá? Por exemplo, vocês querem investir num projeto missionário, que lá no futuro vocês podem ver assim, puxa vida, que maravilha, eu vi uma igreja implantada, né? Se esta visão não for clara, né? Aí acaba, assim, tirando a alegria do investimento de vocês. Pense num projeto assim, que sempre é a mesma coisa, né? Nunca tem um resultado claro naquilo que você investiu. Aí alguém chama o pastor Ademar e diz, pastor, vamos reavaliar aquele projeto, né? A gente não está vendo tanto resultado positivo, está vendo? Porque nós queremos ver novas igrejas sendo implantadas. E existe também outro lado, né? Que é o fator vidas, né? Alguém pode dizer, mas uma vida que alguém ganha, né? Ela vale milhões, já valeu a pena. Isso é claríssimo, tá? Então, uma alma que se ganha para Jesus, ela tem um valor de milhões de dólares, de reais, tá? Mas, no entanto, nós trabalhamos também numa proposta que chamamos de projeto em desenvolvimento, que envolve uma estratégia, uma ideia, né? Tá vendo? E nós queremos ser participante. Isso leva a custo, leva tempo, e é nisto que nós queremos falar, é numa proposta em desenvolvimento. Então, quando nós
temos uma convicção clara dessa missão, não é? Nós queremos investir nessa causa, tá? E uma das coisas que lá na nossa igreja, né, nós trabalhamos numa parceria de investimento e de proposta. Então está lá o Antônio, o pastor Antônio, que está comigo, tá? E ele fala, se tiver de parar tudo, se a gente tiver de esquecer construção, comprar objeto para a igreja, novo som, a gente para tudo, porque nós queremos que a primazia seja investida em missões, tá vendo? Então, por quê? Nós temos convicção que nós precisamos daqueles missionários e daquelas propostas de trabalho, tá? Então, neste investimento que vocês e nós fazemos, eles significam patrocínios e divulgações. Por exemplo, lá em 2 Coríntios 9, do 6 ao 8, diz assim, e digo isto, quem semeia pouco, pouco também ceifará, e o que semeia em abundância também ceifará. Cada um, claro, em particular, contribua segundo propôs no coração, e não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama o que dá com alegria. E o outro, e Deus é poderoso para fazer abundar em vós toda a graça, a fim de que, tendo sempre em tudo, em toda a suficiência, abundeis em toda boa obra. E geralmente, acho que vocês já repararam, né, também eu, bem no passado, né, quando nós tínhamos o cartãozinho de dízimo, não sei se vocês lembram, vinha esse versículo escrito, né, cada um contribua conforme propor no coração, segundo propor no coração, não com tristeza, né? Quando você faz uma reflexão sobre este versículo, ele quer dizer oferta e não exatamente dízimo, né? Porque dízimo não se propõe no coração, ele é por natureza aquilo ali mesmo, né? Agora, a proposta é uma decisão que vem exatamente do nosso coração, é uma convicção que eu tenho para dar para aquele projeto que a igreja abraçou e que quer desenvolver junto com o nosso procurador. Pense aqui um pouquinho, né? O pastor Ademário, ele é contador, né? E vamos dizer que ele morasse lá em Salvador, né? Então ele iria fazer um trabalho para mim lá com uma igreja, né? Pastor Ademário, olha, temos algumas coisas para serem feitas lá, o irmão poderia me ajudar, né? E aí, a gente mandava para ele uma procuração, né? Então, assinada, então ele tinha todo o direito de fazer o trabalho sem a minha presença lá, né? Mas para isso, eu teria que desembolsar uns bens, por exemplo, pagando a passagem dele, ele indo lá no melhor restaurante de Salvador, não é? Andando de táxi para todos os lados, né? Então tinha alguns custos como meu procurador lá, ou seja, ele estava me representando. E quando você analisa por esse lado, também os nossos procuradores, que são os missionários, eles estão representando vocês lá no campo, onde não podemos ir, através do investimento financeiro, tá vendo? Aí nós queremos, assim, que tenhamos uma proposta positiva com eles, né? Tá vendo? Olha que maravilha que a gente pode aqui observar nessa questão. E todos são chamados a serem cooperadores na obra, porém nem todos irão pisar, né, no campo missionário. Alguns poderão tirar umas férias, né? Opa, olha que acidente, gente. Já estou causando despesa aqui. Já vou ter que pagar coisa. E alguns poderão visitar um campo missionário, fazer uma viagem, né? Como é o nome da irmã? Eu esqueço. Rosiane. De repente a Rosiane, com todos os seus bens, né, ela quer visitar um missionário no Chile. Vamos dizer, o pastor Jomar. Vocês têm uma proposta com ele, não? Pastor Jomar no Chile? Então, mas vamos dizer que ela queira ir lá, né? E ela vai passar umas férias lá no Chile.
além de desfrutar um ambiente glorioso da cultura chilena, não é? Ela vai também presenciar o desenvolvimento do trabalho do pastor Jomar. Tá vendo? Isso é maravilhoso. E de repente ela vem animada, né, de lá, pegando fogo, e chega aqui, inunda a igreja da alegria. Olha que maravilha está acontecendo lá no Chile. Tá vendo? Mas na realidade, quem está lá no Chile mesmo é o pastor Jomar, né? Então nem todos podem pisar e desenvolver o trabalho lá, mas podem ir lá através do investimento missionário, tá? Aí temos até aquela ideia da corda, segurando as cordas, né? E todos estão, de uma forma ou de outra, sendo bênção na proposta deste projeto. É um trabalho que depende, então, da força e da cooperação de todos, tá? E nós acreditamos nisso, as igrejas fundamentalistas, elas acreditam nesta proposta do investimento, que são investimentos para a eternidade, tá? E lá em Mateus 6:20 diz: mas ajuntai tesouro no céu, onde nem a traça, nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam e nem roubam, né? Olha que maravilha. E alguns investimentos humanos nós podemos perder, dependendo da cotação do dia, não é? Mas na eternidade não. É para sempre, né? São guardados na presença de Deus. Isso é realmente maravilhoso. E outra reflexão que eu quero fazer com você. O investimento, não é, nessa bela proposta, que é o investimento humanos, né? Já vimos o investimento financeiro e também o investimento humanos, que são pessoas. E eu quero aqui lembrar, né, do que aconteceu, né, lá no Chile, né, lá no deserto de Atacama. Não sei se vocês lembra quando aqueles mineiros eles ficaram presos lá nas minas, não sei quantos metros de profundidade. E neste momento houve um mover de países, de pessoas, de famílias, para que pudessem ir até lá, onde esses homens estavam, né? E quando lançaram o projeto de resgate, havia um período longo para finalizar aquele trabalho. E, no entanto, a coisa foi tão muito bem programada e preparada que conseguiram resgatar todos os mineiros em tempo recorde, né? E eu lembro que eu assisti, né, passou ao vivo, e quem pôde assistir foi emocionante, né? Mas houve um envolvimento de equipes, de profissionais, de cientistas, tudo envolvendo países, investimento financeiro, e me fez pensar então, queridos, que essa junção de recursos humanos foi primordial, né? Eu lembro que mandavam mensagem dos familiares, o pessoal cantava o hino nacional do Chile, né? Animava aqueles mineiros, eles ficavam revigorados, tá vendo? E por fim foram resgatados. Recursos humanos. Foi um investimento de pessoas, de famílias e nação. Um investimento de vidas. Vemos aqui famílias e igreja, não é? Quando envolve a obra de Deus. Ela não é feita apenas de recursos financeiros, mas, sobretudo, de recursos humanos, que são vocês aqui assentados, que também são os missionários que estão na frente de batalha. Lembra que aquele bombeiro, quando desceu na cápsula, né, ele foi até o fundo para resgatar os mineiros? Me faz lembrar os missionários, que vão até o profundo
para resgatar vidas. E em todos esses critérios, não é? Existem várias situações, países, tribos indígenas, cidades grandes, né? E tanto aqueles que estão lá nas matas, eles têm as suas lutas, não é, pessoais, as suas barreiras também, como também numa cidade grande, como onde nós estamos, né? No grande ABC paulista, quase 3 milhões de habitantes, toda aquela região, também temos as nossas dificuldades, os mesmos problemas. Sabe por quê? Porque nós somos seres humanos, tá? E às vezes temos uma luta conosco mesmo. Por isso, as orações, o apoio é extremamente importante, porque são seres humanos, sujeitos às falhas, né? Lá em Filipenses 1:6, diz assim: tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. A cada dia o Senhor vai aperfeiçoando em mim e em vocês a boa obra. Isso é maravilhoso, não é? Tem pessoas que tomaram uma decisão de mandar uma cartinha. Hoje os meios são maravilhosos também, né? Nós temos o WhatsApp, internet, alguns já estão até para trás, como o Facebook, já está até atrasado, né? Então, primeiro não, as pessoas iam lá e escreviam uma cartinha, muitas vezes à mão, demorava dias para chegar ao destinatário, né? Hoje não, hoje está muito prático a coisa. Mas não imaginam, queridos, quando chega algo assim, uma cartinha, um texto, né, que você escreve para o missionário, a importância dele para revigorar o ânimo daquela família. Às vezes, distante de tudo, amados, lá, numa cidadezinha do interior, mas de repente, alguém chega até lá através de uma palavra de motivação. Então, tem até uma frase que nós usamos muito: fazemos missões com as mãos dos que contribuem, com os joelhos dos que oram e com os pés dos que saem para levar as boas novas de salvação. Então aí a gente vê um entrelaçamento de ideias, de proposta, de amor e de investimento. Tanto os que ficam como os que vão são importantes nesse processo de proclamar o Evangelho do Senhor Jesus. O missionário da era moderna, chamado William Carey, pai das missões modernas, ele disse que aqueles que seguram as cordas são tão importantes como aqueles que descem às profundezas para socorrer os aflitos. Então, veja como é maravilhoso ouvir isso aí. Aqueles que guardam a bagagem, como os que lutam no campo aberto, recebem os mesmos despojos, os mesmos prêmios, tá? Então, vocês e nós estamos juntos nessa batalha, vocês receberão do Senhor também o seu galardão. E Deus continua desafiando recursos humanos. E onde estão esses recursos? Estão aqui, queridos, nessa igreja. Os recursos humanos não estão lá no outro planeta, né? Estão aqui exatamente em nossas igrejas. O missionário Alexandre Duff, foi missionário na Índia, e o seu país de origem era a Escócia. E ele voltando então para dar relatório à sua igreja, ele foi lá no púlpito e começou a pregar uma mensagem maravilhosa para a igreja, não é? E foi tão grande o seu ânimo lá na igreja, que ele desmaiou, não é? Quando ele fez um apelo e nenhum jovem veio à frente. Tão animado que ele estava e fez o apelo, ninguém veio. Eu lembro a
A minha filha, ela foi para um acampamento da Novas Tribos do Brasil, lá em Jacutinga, né? E de repente os pregadores fizeram o apelo, quase ninguém foi na frente, né? Disse, puxa pai, olha, eu fiquei triste com aquele momento. E no caso do Alexandre Duff, ele desmaiou, né? E quando então os diáconos foram lá, e ele precisa ir para o hospital, pastor. Ele disse, não, eu quero voltar ao púlpito, eu quero ir lá, eu não posso deixar de deixar minha última mensagem. Foi quando então, depois de retomar o ânimo, ele voltou e começou a pregar e disse, olha, jovens, irmãos, se a rainha da Escócia vos convidasse para ir a qualquer lugar do mundo, como embaixadores, vocês iriam com orgulho, não é? Vocês bateriam no peito e diziam, eu quero ir representar o meu país. No entanto, o Rei dos Reis vos convoca para ir para a Índia, para o mundo, e vocês não querem ir, né? E ele disse, olha, eu irei, ainda velho, cansado, não poderei fazer muita coisa, mas eu irei, pelo menos eu posso morrer no rio Ganges, não é? Mas eu quero ir. E naquele instante, queridos, muitos jovens se levantaram, se colocando à disposição do Senhor para ir ao campo missionário, não é? Recursos humanos, eles estão nas igrejas batistas fundamentalistas. O apóstolo Paulo foi um missionário incrível, dispôs a sua vida para Deus, vivendo num contexto transcultural diferente, mas ele foi uma grande bênção. Ele saiu da sua zona de conforto e viajou pelo mundo afora, conforme o Espírito Santo lhe direcionava. Então nós precisamos de pregadores, precisamos de missionários. A missão não é de um indivíduo, é da igreja do Senhor Jesus. É nossa, né? E a última reflexão é onde está o teu tesouro? Um certo homem comprou uma casa abandonada e tinha vários objetos, né, lá jogados. E ele encontrou um violino, pegou o violino velho, né, colocou numa caixa de lixo e jogou lá fora. E alguém passou por ali e viu aquele violino, tirou do saco de lixo, olhou, era um violino Stradivarius, né? Se você olhar na internet, ele vale muito, esse violino, ele é caro, né? Ele é caríssimo. Ou seja, aquele homem que comprou aquela casa, ele tinha uma visão desconhecida do valor daquele violino, né? Eu quero dizer, queridos, nós temos um Deus glorioso, o Deus do impossível. E mais uma vez eu quero lembrar daquele versículo que nós já lemos lá em Mateus 6. Agora vamos ler o 19 ao 21. Não ajunteis tesouro no céu, olha, na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, onde os ladrões não minam e nem roubam. Mas ajuntai tesouro no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, onde os ladrões não minam e nem roubam. Olha que maravilha. Agora é nesse versículo que eu quero bater a tecla com vocês. Porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Vamos repetir junto? Porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. E a pergunta, onde está o teu tesouro? A obra missionária merece as nossas melhores contribuições e as nossas melhores opções de vida. É uma filosofia de vida. Contribuir não é uma obrigação. Já vem de novo missões, né? Lá vem aquele missionário de me esconder dele, no caso. Não. É uma prova do nosso amor para com Deus. Lembra que nós lemos o versículo? É uma demonstração de amor. O amor genuíno a Deus. Ele deu o melhor para conosco, para as nossas vidas. E o que faremos pelo mundo através dele, né?
Por exemplo, se todo dia, né, eu falasse para a Lúcia, minha esposa, eu te amo, Lúcia, né? Mas se ela não visse, através da minha atitude, essa demonstração de amor. Eu te amo, querida, é bom sempre falar isso, não é? Mas a atitude de amor, porque o amor é uma decisão, não é? É uma decisão plena, que eu quero casar contigo, na alegria ou na tristeza, né? Na riqueza ou na pobreza, na saúde ou na enfermidade, né? E aí vai coisa, né, pastor? Na careca, com cabelo ou sem cabelo, né? Na magreza ou na gordurinha, e vai embora, com ruga ou sem ruga, tá vendo? Na atitude, é uma decisão. Eu decidi, Lúcia, te amar, e ela também disse, eu decidi te amar, Tomé, na chatice também, às vezes, é isso. O nosso amor para com Deus é uma decisão de amor e de atitude. O que faremos então com o mundo não alcançado pelo Evangelho de Cristo? De quem é a responsabilidade? É do pastor Ademar, daquele bonitinho, carinha de jovenzinho, de adolescente, né? Dele, não é? Não, a responsabilidade é nossa. Concluindo, temos visto que a nossa motivação vem de Deus, e tudo o que Ele faz é para o nosso bem. A maior de todas as doações foi Jesus Cristo. E quando eu penso nisso, me motiva a trabalhar para o Senhor. Puxa, Senhor, não sou merecedor. Você deu seu Filho por mim, pecador. E também podemos doar a nossa vida, nosso tempo e os nossos bens para a obra dEle. Sendo assim, o melhor resultado é vidas transformadas para a glória do Senhor Jesus. E é maravilhoso isso. É maravilhoso servir a Deus de forma voluntária, doando a nossa vida para Ele. Pai amado, obrigado. A Tua graça e o Teu poder é glorioso para conosco. Se formos medir em palavras, não temos o melhor vocabulário para expressar o que o Senhor fez por nós. Faltaria o melhor conteúdo para dizer o quanto o Senhor é maravilhoso. Porque o Senhor nos amou de maneira soberana. Mas se somos tão limitados como seres humanos, o Senhor nos deu o privilégio de servir, mesmo com as nossas limitações humanas. E por isso somos gratos por isso. É maravilhoso ver que o Senhor um dia nos escolheu amar, como também nos deu o privilégio de fazer a Tua obra aqui neste mundo. Louvado seja o Teu nome. Que nesta manhã o Espírito Santo, Ele venha levantar uma igreja poderosa, uma igreja gloriosa, viva, fiel ao mandato do Senhor. Que esta igreja, ela seja uma igreja que serve com alegria a Ti. Por isso, nós agradecemos por tudo e oramos no nome de Jesus. Amém.